Eu já passei muito tempo desde o início da minha conversão num vai e vem no meu relacionamento com Cristo, justamente por não entender tudo o que eu quero te passar nesse vídeo. Mas é claro que em um único vídeo eu também não vou conseguir compartilhar todas as coisas que eu venho aprendendo. Então sinta-se à vontade para se inscrever nesse canal e poder me acompanhar nessa jornada de crescimento e de avanço na nossa fé em Cristo. Aleluia, irmãos, aleluia. O tipo de cristão que até o diabo teme, meu filho, é o cristão que se posiciona perante a palavra de Deus. É o cristão que não se move de acordo com as suas emoções ou com seus sentimentos, mas unicamente pela palavra de Deus. Vou começar lendo 2 Pedro 1, do 5 ao 7. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Amém? Eu gosto do detalhe da NVI que, a partir do versículo 3, o título do texto tá assim: a certeza de nossa vocação e eleição. Ou seja, irmãos, é um chamado claro e específico do Senhor para nós de fato entendermos quem nós somos em Cristo e tudo que Ele espera que nós façamos estando em unidade com o Senhor, visto como, pelo seu poder divino, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. O que o Senhor está nos dizendo aqui? Você é chamado para fazer parte da glória e virtude do próprio Deus. E entendendo esse chamado em Cristo, o poder de Deus nos dá tudo o que nós precisamos para alcançar a vida e a piedade. Aqui, eu simplesmente só mudei a ordem das orações desse versículo todo, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas e grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, através da glória e virtude de Deus, amém? Que diz no último versículo, nós recebemos de graça, como um presente, preciosas e grandes promessas para que em Cristo nós possamos ter parte da natureza de Deus e através dela nos livrarmos dos nossos pecados. Então, o que é? Através de Cristo, para que em Cristo nós possamos ter parte da natureza de Deus. Através da nossa fé que temos em Cristo. Ok, então eu tenho plena certeza de que Cristo tomou sobre si os meus pecados para que hoje eu pudesse ter vida. E eu creio com toda a minha vida nesse acontecimento. Cristo veio pra Terra santo, morreu no meu lugar, ressuscitou e hoje eu posso ter vida com Ele, hoje eu posso viver com Ele. Então, tendo essa fé em Cristo, eu recebo parte da natureza divina para que então eu possa dizer não ao pecado. Uau! Uau! Quando nós nascemos de novo, aceitando o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós, gente, passamos a ter uma capacidade de desenvolver o caráter de Deus em nós. Porque Deus ama, nós podemos amar. Nós temos a capacidade de perdoar porque Ele nos perdoa. Então isso é ter parte da natureza de Deus. Então ter atributos e desenvolver em si mesmo um caráter que pertence primeiro a Deus. E por que nós temos parte da natureza de Deus? Gente, porque Deus é onipresente e eu aceitei Cristo e não sou onipresente. Então não são todos os atributos de Deus que são concedidos a nós, né? Para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, porque nós temos parte da natureza divina, nós temos o suficiente para nos livrarmos das paixões do mundo. O que são as paixões do mundo, gente? O pecado. Eita glória! Eu tinha recebido um ensino religioso e até errado, né? De que apesar, né, de nós nascermos de novo e agora estarmos no Espírito, nós permanecemos com aquela antiga natureza pecaminosa, né? Que inevitavelmente acabava nos levando de volta ao pecado em algum momento, né? Como se o pecado fosse algo que, ok, agora eu peco menos, mas eu ainda peco. Então, assim, não tenho muito o que fazer, né? Tipo, eu tô nesse corpo pecaminoso, então eu ainda peco vez de outra. E, gente, isso me aprisionou, olha. Vamos mudar essa mentalidade, irmãos. A natureza é algo que, de fato, então, está enraizado em nós desde o nosso nascimento. Uma vez, gente, que nós nascemos, em algum momento das nossas vidas, nós conhecemos o pecado, nosso espírito morreu. É a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Deus, né, tinha dado a ordem clara: não comam desse fruto, se vocês comerem, vocês certamente morrerão. Eles morreram?
Fisicamente não. Mas qual foi o tipo de morte deles? Foi a morte espiritual. O que significa morte espiritual? É a separação do seu espírito com Deus. A morte espiritual significa a falta de comunhão com Deus. Por que, gente, que nós chamamos o momento em que você decide crer no Senhor e entregar sua vida para Ele de novo nascimento? Porque uma vez que o seu espírito está morto, quando você decide crer em Cristo, é a sua declaração. Eu quero me relacionar com o meu Pai, aquilo que o pecado me tirou, aquilo que o pecado me roubou do meu relacionamento com o Senhor, meu Pai, eu quero ter de volta. Mas qual que era a única maneira, né, de nós termos, então, nosso espírito reconectado a Deus, né, reconectado a Deus novamente, através de um novo nascimento. E agora, em Cristo, né, nós podemos ter acesso a isso. Então, aquela primeira natureza pecaminosa que existia em nós, porque o nosso espírito estava, né, separado de Deus, não existe mais. Não existe mais, porque a natureza é aquilo que está enraizado em você desde o nascimento. Então, se eu estou morta para o pecado e agora viva em Cristo, gente, se eu nasço de novo em Cristo, natureza de quem eu tenho agora, irmãos? Aleluia! A própria natureza de Deus está instalada em mim, está instalada em você, desde o momento que você aceitou Cristo como seu Senhor. Vou ler Romanos agora. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Não tem como andar no pecado e andar com Cristo ao mesmo tempo. Ou você tá no pecado e obedecendo às paixões, né, da sua carne, como diz o outro verso de 2 Pedro, cedendo às paixões da sua carne, você vai gerar o pecado que te conduz à morte, ou você obedece, né, a palavra de Deus e essa obediência vai te levar à justiça. Essa história de pecador justificado, gente, eu acreditava nisso. Bem claramente eu vou abrir pra vocês, eu acreditava nessa balela de, eu sou um pecador justificado. Que raio de pecador justificado, gente? A palavra diz que não entra pecado no céu, certo? Então, como que eu vou entrar no céu se eu ainda sou uma pecadora? Mas é justificado. Mas é pecadora? Gente, tipo, não tem como, olha. Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. A palavra é clara. Ou é um, ou é outro. Ou eu sou justa, ou eu sou pecadora. Amém, irmãos? 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Quem que é esse vocês aqui, gente? Somos nós. Somos nós. Pedro está se referindo à igreja de Cristo. Por suas feridas, nós somos curados. Por suas quem? De quem que ele está falando? De Cristo. Pelas feridas de Cristo, nós fomos curados. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Então, segue aquela mesma linha da natureza, gente. Uma vez que eu morri para os meus pecados, eu preciso nascer de novo. Com a natureza de quem eu vou nascer agora? Nascendo em Cristo, com a natureza de quem eu nasço agora? Do pecado? Do pecado? Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? A natureza é aquilo que vai te induzir nas suas atitudes, é aquilo que vai te influenciar nas suas atitudes, gente. Se existe uma sede dentro de você por santidade, por viver uma vida que agrade os olhos de Deus, gente, isso é o Espírito Santo trabalhando dentro de você, porque ele habita em você. Como, gente, que você tem o Espírito Santo habitando dentro de você com uma natureza pecaminosa? Quando a gente estava no mundo, antes de nós conhecermos o Evangelho e entregar a nossa vida a Cristo, irmãos, a gente pecava ali e não tinha essa consciência de, meu Deus, eu estou fazendo algo errado. A não ser, assim, que fosse algo que a gente já tivesse um temor diante, né, perante uma lei, sei lá, moral mesmo, né? Algo que os seus pais te ensinaram, por exemplo. Então a gente tinha esse temor. Mas assim, eu não vou fazer isso porque a palavra diz que é errado. A gente não existia esse temor, tipo, a gente não tinha esse conhecimento, certo? Então a gente passa a ter esse conhecimento por causa de quem? Por causa do Espírito Santo que habita em nós agora. Que você entenda, então, que a partir do momento que você aceitou Cristo, você é coparticipante da natureza divina. Não existe mais em você algo que te conduza inconscientemente ao pecado. Porque ainda que a gente cometa um erro aqui e outro ali, gente, o Espírito Santo, ele vai nos constranger em amor. Ele vai nos orientar e falar, olha, isso não tá certo. Você se arrependa. Você se arrependa. Irmãos, o Espírito Santo, ele não está vagando. Não, ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. O Espírito Santo é poder de Deus em nós para que nós possamos resistir ao pecado.
Qual era o objetivo de Deus em criar o homem? Deus criou o homem com o objetivo de se relacionar com ele. Eu gosto de falar que tamanho era o amor que existia dentro de Deus que, que ele precisava transbordar isso com mais seres, né? E ele fez questão de fazer a humanidade a sua imagem e semelhança para que ele de fato se relacionasse, né? Para que ele pudesse amar e ser amado de volta. Mas, irmãos, se o homem, né, se a humanidade não tivesse de fato essa liberdade para ser amado e amar de volta, não seria de fato amor. Você chegar obrigando uma pessoa a te amar, isso é amor? Não é, então. Deus deixou desde o início, né, Adão e Eva no livre-arbítrio deles para decidirem amar Deus de volta e obedecê-los por amor. E essa decisão, né, esse pequeno detalhe, né, que é o pecado ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é o detalhe que fez com que Adão e Eva se separassem de Deus. Em algum momento, Adão e Eva quiseram andar, né, na independência, não se apoiando na palavra de Deus e no que Deus tinha direcionado a eles, mas no que eles acharam que era melhor, no que eles estavam pensando e sentindo no momento, e não na palavra e na direção que Deus os tinha dado. Então, foi esse pecado que separou Adão e Eva de Deus. E é a única coisa. Gente, anotem isso. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E olha só. Deus, em todo o seu amor, em toda a sua genialidade, criou o ser humano para que ele pudesse amar a humanidade e receber de volta esse amor. Ele nos criou com a capacidade de decidirmos por nós mesmos nos relacionar com ele ou não. A única coisa que pode causar a separação do homem, quando eu digo homem, é a humanidade, com Deus, é uma consequência das nossas atitudes, da atitude do homem. Gente, do lado de Deus não existe nada que nos separe dele. Nada. Porque estou certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho de que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Qual é o evangelho do qual Paulo se tornou ministro? O evangelho que prega a reconciliação que nós temos com Deus através do corpo físico de Cristo que enfrentou a morte, para que a gente pudesse se apresentar diante dele, santos, inculpáveis e firmes na fé, livres de qualquer tipo de acusação. O que a reconciliação através da pessoa de Jesus nos trouxe foi santidade no nosso espírito. Nós somos santos no nosso espírito. E agora eu quero entrar nessa parte, né? Nós nascemos de novo. Agora nós entendemos que nós temos coparticipação da natureza de Deus. Agora nós somos santos no nosso espírito. Você não é um pecadorzinho, coitadinho, pobrezinho, isso e aquilo. Você é santo, inculpável. E Deus espera que você se apresente diante dele firme na sua fé. Fé em quê? Fé no evangelho do qual Paulo ministrava. De que houve reconciliação. Já tá feito, irmãos. Já está feito. Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou. Cristo já pegou sobre ele todos os pecados que você tem cometido até aqui. Agora cabe a você crer nessa palavra, irmão, de que Deus espera que você se apresente diante dele santo, inculpável e firme na fé. O mesmo evangelho que Paulo pregava naquela época é o evangelho que é pregado hoje. Não mudou. O que Cristo fez não mudou. O que nós recebemos e o que nós podemos acessar em Cristo não mudou. Outro ponto, Paulo nunca se referiu à igreja de Cristo como pecadores justificados. Filhos de Deus que estão ali, né, no pecado, buscando arrependimento, buscando viver na justiça de Deus. Não! Paulo era claro. Ou você vive no pecado que te conduz à morte, ou você vive obedecendo à justiça de Deus que te conduz à vida. Ou é um, ou é outro. Não tô brava, gente. Meu Deus. Paulo sempre se referiu ao corpo de Cristo como santo e justo. Isso é o que você é. Isso é o que você é por estar em Cristo. Eu sei que você pode estar pensando, tive mais vez e outra, eu ainda cometo algum tipo de pecado, eu vejo algo que eu estou fazendo de errado, que eu não tinha consciência antes, e a gente vai chegar nesse ponto. Continua comigo. Amém?
João 8,34 vai dizer: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E ainda diz no 35: o escravo do pecado não tem lugar na família, mas o filho pertence a ela para sempre. 38, eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. 44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 1,12 na área vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, aqueles que creem no sacrifício da cruz, aqueles que creem em quem Cristo é, em quem Deus é, recebe poder para ser feito filho do Deus Santo, do Deus Altíssimo, do único, do verdadeiro. Aleluia! Agora, você acha que Deus cederia poder, literalmente, para que você se tornasse filho dele e pudesse continuar vivendo no pecado? Você acha que essa é a vontade de Deus pra você? Voltando àquela questão, não é da vontade de Deus que eu permaneça no pecado, e eu já entendi que, a partir do momento que eu decidi crer nele, eu me torno filho dele, pra me apresentar santo, inculpável e firme na minha fé nele. Por que às vezes eu caio? Eu cometo uns deslizes assim. 1 João 1, vou ler a partir do versículo 5. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar nas trevas, o que significa iniquidade? O que é iniquidade? O pecar consciente. Então, antes eu não tinha antes quando eu tava no mundo, não conhecia Cristo, eu pecava sem consciência nenhuma, fazia isso porque eu obedecia aos desejos da minha carne, mas agora que eu tenho a Cristo, eu tenho plena consciência do que eu faço de errado. Uma vez que eu estou ali buscando constantemente a palavra de Deus e conhecer de fato o que Deus espera de nós, eu vou ter sim consciência das coisas que eu faço de errado cada vez mais. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meu pastor, ele fez uma analogia, ele usou uma analogia para me explicar sobre essa questão, e eu vou repetir, gente, porque facilitou muito meu entendimento. Quando nós nos convertemos, nós somos como bebês na fé. A palavra até diz em Hebreus, isso mesmo, gente. Aquelas pessoas que não têm experiência do ensino da justiça são ainda como bebês que se alimentam de um leite materno, né? Um bebê, gente, recém-nascido, ele usa fralda por quê? Porque ele não tem capacidade de entender que ele precisa ir até o banheiro, muito menos um recém-nascido, não consegue nem ficar de pé. Como é que vai até o banheiro se limpar? Né, fazer as necessidades ali onde um adulto faz. Não tem essa capacidade. Então, quando nós nos convertemos recentemente ao evangelho, nós somos como bebês na fé. Então, a gente precisa ali, né, tá sempre de alguém caminhando com a gente, então, nos limpando, nos ajudando a limpar. A gente se suja com muita facilidade, né? O que é esse cocôzinho, né, do bebê? É o pecado. A gente ainda não tem muita experiência, mesmo como Hebreus diz, no ensino da justiça. Conforme nós ganhamos maturidade espiritual, né, sobre o que esse vídeo gira, nós ganhamos também a capacidade de aprender o caminho do banheiro. Eu não preciso mais usar fralda, por quê, né? Aí, assim, a criancinha que ainda tem ali uns 3, 4 anos, vez e outra suja a calça. O pai e a mãe pega e faz, vem cá, vamos te limpar, mas olha, você já conhece o caminho do banheiro, né? Vamos lá? Mas conforme nós vamos realmente amadurecendo na nossa fé, a gente vai ganhando essa capacidade de ir se limpando automaticamente através dessa purificação que Cristo faz em nós através do seu sacrifício. Outra consciência que nós precisamos ter, nós somos feitos, né, de alma, corpo e espírito. Então, o espírito nós já entendemos que é santo. Não existe pecado no nosso espírito, que ainda pode nos levar a pecar, né, apesar da perfeição e da santidade do nosso espírito. Nosso corpo é corruptível, que tem a possibilidade de se corromper, mas nós também temos a nossa alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos. O que a palavra vai falar lá em Romanos 12:2? Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Que, por exemplo, pessoas que já tiveram vícios, né, que já viveram, ou inclusive vivem ainda, né, quando nós ali estamos acostumados a sempre repetir
repetir os mesmos erros, né? Cair sempre no mesmo pecado, isso acaba, gente, mudando a química do nosso cérebro mesmo, né? O vício, ele faz isso com o nosso cérebro. E claro, existem várias áreas da ciência que vão estudar isso mais a fundo, mas basicamente, né, gente, o que a palavra nos fala, assim, ainda no imperativo, como uma ordem mesmo do próprio Deus pra nós, não se amoldem aos padrões do mundo. Ok, então o vício que eu tenho estado até aqui, ciclos, né, que tem feito eu estar preso ainda no pecado, estão presentes na minha vida ainda, mas pega isso, você vai pegar isso, botar dentro de uma sacolinha e vai olhar pra palavra e meditar nisso. Não se amolde aos padrões que a sua mente tem imposto sobre você, mas transformem-se, ou seja, existe uma possibilidade de você pegar o padrão do que você tem cometido até aqui e transformar isso através do quê? Da renovação da mente, gente. O que é renovar a mente? É olhar para a palavra de Deus, crer naquilo e meditar sobre aquilo, ó, dia e noite. Os salmos, gente, medito na sua palavra dia e noite. Nela que eu encontro o meu prazer. Nós temos autoridade sobre Satanás o suficiente, mais do que o suficiente para dizer não toda vez que ele bate a nossa porta. Gente, não é pecado você ser tentado. Amém, irmãos? Não é pecado você ser tentado. Pecado é se você decidir se entregar pra essa tentação, né? Cair no pecado que te conduz à morte. De fato, né? Cair na tentação é pecar. E isso é porque é pecado. Vou continuar agora em 1 João 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Seguindo a linha ainda, gente, que ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. E ainda nós temos a garantia de que ele nunca pecou. Jesus sabe como é querer algo, mas não ceder a isso. Por isso mesmo ele te deu autoridade suficiente para fazer o mesmo. Ainda que alguém peque, Cristo está lá para nos defender. Na vida adulta ainda tive um sonho que tava fazendo xixi, menina, e acordei com as calças molhadas. Gente, pode acontecer, mas é o esperado? É o normal? Não! Ainda que isso aconteça, eu sei tomar banho. Eu sei trocar os lençóis, botar na máquina. E Jesus me ajuda a fazer isso. Aconteceu recentemente. Aconteceu uma situação e eu fui fazer uma fofoca. Só que na hora que eu tava falando, gente, o Espírito Santo já tava ali dentro. Você não devia estar falando isso que você tá falando. Não pra essa pessoa. Não pra qualquer outra pessoa que não fosse eu. Você quer desabafar, você vai desabafar comigo, minha querida. Na mesma hora que caiu mesmo essa consciência, eu fui me retratar com a pessoa, gente. Não com a pessoa que eu estava fazendo, que eu estava focando sobre, mas com a pessoa que teve que ficar ouvindo o meu pecado. Falei, olha, não foi certo o que eu fiz. Me perdoa. Falei mais do que eu devia. A única pessoa que deveria ter me ouvido falar sobre esse assunto era Deus. Eu errei, me perdoe. Eu pequei e tive consciência, né, do pecado ali da fofoca. Cristo é meu advogado. Agora que a palavra fala, vai, não peques mais. Você tem consciência que isso é errado? Não faça mais. Por que Cristo falaria ali para as pessoas que estão sendo libertas, que estão sendo curadas, vai, não peque e não peques mais, se não fosse possível não pecar mais? Se Deus falou não peques mais, é porque renovando a nossa mente com a palavra de Deus, nos transformando dia após dia nesse processo de purificação da nossa alma, submetendo nosso corpo ao nosso espírito que é perfeito, é possível sim não cometer mais os hábitos, não viver mais se entregando aos hábitos que você tinha antigamente. Vamos voltar agora para o texto de Romanos 6 que eu tinha começado a ler. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, se você puder pegar agora um papel e uma caneta, se for preciso, pausa aí, eu fico esperando. Pra anotar duas frases, gente, que eu gostaria que você gravasse mesmo. Primeiro, Deus é o maior interessado em te ver livre de todo e qualquer tipo de pecado. E exatamente por isso, ele já providenciou tudo o que era necessário para que isso aconteça. Graça é literalmente favor de Deus agindo em você para que você feche qualquer tipo de brecha para Satanás na sua vida. Vou deixar isso aqui gravado, gente, porque eu provavelmente vou ter que separar esse vídeo em algumas partes. Eu acho que me empolguei falando, assim, um pouco demais do que eu tava planejando. Mas amém, irmãos. Mas como é tudo sequência, é tudo mesmo assunto, eu já vou postar os vídeos em seguida. Então, não sei, clica aqui ou aqui pra você continuar. Amém? Vamos lá!